Por isso que aí, bem no centro da energia, eu tenho o quê? A sacerdotisa e embaixo sendo clarificada pela lua. E aqui a gente está falando completamente de sentimento, se não tem a ver com a energia inicial do coração aqui. Olá, Capricórnio! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Andresa e esse é o Andresa Tarô. Para essa semana, a gente vai ver tudo relacionado ao desenvolvimento pessoal, ou seja, independente da sua área, profissional, amorosa, familiar, social, o que cair aqui na mesa com relação à clarificação, direcionamento sobre você e a sua vida é o que eu vou trazer para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever ativando as notificações no sininho para não perder nada do que eu postar aqui no canal, tá bom? Inclusive já deixa o seu like, assim ajuda a comunidade a crescer. Minha agenda de leituras está aberta. O site está na descrição do vídeo. Tenho certeza que lá você vai encontrar alguma coisa que faça sentido para o seu momento. Tem todas as informações de como funcionam as leituras e os valores. Sem mais delongas, bora lá? Então, Capricórnio, como que vai funcionar? Eu vou utilizar 4 baralhos, 2 de tarô e 2 de oráculo, tá bom? O primeiro de oráculo que a gente vai usar, que vai ser uma cartinha para a energia inicial da mesa, vai ser esse daqui, Insights Celestiais. O primeiro de tarô, que vai compor a linha principal, vai ser o clássico Rider-Waite-Smith. O que eu vou usar para fazer clarificação dessa linha principal também de tarô, o meu queridinho Black Tarot. E no final, para a gente fechar com chave de ouro com as mensagens que forem necessárias para clarificar, confirmar ou expandir o que a gente viu aqui na mesa, vai ser do Oráculo dos Orixás. Então vamos lá, vamos tirar uma carta inicial para Capricórnio com relação ao desenvolvimento pessoal, tudo que Capricórnio precisa saber com relação ao desenvolvimento pessoal, independente da área de vida. Uma carta para a gente abrir a mesa aqui, por favor. A primeira carta, olha, é a mesma que saiu para Escorpião. Coração. Então essa carta diz o seguinte: o seu coração sabe a verdade. Você está pensando demais sobre uma situação? Confie na sabedoria do seu coração. Isso te levará à melhor decisão, à decisão mais autêntica que você precisa nesse momento. Então, se você tem Escorpião forte no seu mapa, inclusive, se a energia aqui não ressoar com você, tá tudo bem, solta para o universo e veja os outros signos fortes do seu mapa, como Lua, Ascendente, tá? E se você tem Escorpião, convido você a assistir a leitura de Escorpião. Mas vamos lá, vamos aprofundar aqui a questão do coração. O que Capricórnio precisa saber? O que tem essa questão da sabedoria do coração que Capricórnio já tem, já sabe, mas que talvez ainda não esteja claro, por favor, quanto à questão do desenvolvimento pessoal de Capricórnio. Vamos lá. Primeira carta a gente tem 3 de espadas. Já começamos, coração, 3 de espadas. Cavaleiro de paus. Na sequência, a gente tem a sacerdotisa. Ó, aqui a questão do seu coração sabe, a sua intuição, sacerdotisa. 4 de ouros. Seis de paus. E fundo do deck, a gente tem 10 de espadas. Vamos já clarificar, Capricórnio? Gente, hoje eu não sei o que tá acontecendo, que eu tô gaguejando, eu tô travando, assim. Clarifica, confirma e ou expande, por favor, o 3 de espadas, cavaleiro de paus, a sacerdotisa, 4 de ouros, 6 de paus e 10 de espadas, por favor. Clarifica, confirma e ou expande essas energias aqui na mesa. Clarifica, confirma e ou expande. Então, embaixo do 3 de espadas, a gente tem 9 de paus. Embaixo do cavaleiro de paus, a gente tem 5 de copas. Com certeza a gente tá falando de alguma coisa que não deu muito certo na vida de vocês, né? Um luto. Embaixo da sacerdotisa, a lua. Ó, que eu falei sobre a questão de emoção, coração, intuição. 2 arcanos maiores. Embaixo do 4 de ouros, a gente tem rei de paus. Embaixo do 6 de paus, a gente tem
As de ouros. E fundo do deck, embaixo do 10 de espadas, a gente tem 3 de ouros. Capricórnio, vamos lá. Então, de novo, relembrando aqui, a gente está falando sobre alguma questão que o seu coração já sabe. O que quer que você esteja passando, porque, de novo, a leitura aqui, esse momento, é sobre desenvolvimento pessoal, independente da área da sua vida, tá? E aí, a gente já tem como primeira carta 3 de espadas, que fala de um coração magoado, que fala de uma dor, né, que você passou recentemente. E assim, muitas pessoas têm medo dessa carta, exatamente porque, assim, a gente tá falando de uma mágoa, às vezes de uma traição. Não precisa necessariamente ser traição, mas a gente tá falando de alguma coisa que aconteceu com a gente que a gente se magoou muito, assim, sabe? Só que eu acho que um lado positivo do 3 de espadas é exatamente que esse coração reconhece o que doeu. Ele reconhece o que machucou. Porque muitas vezes a gente se magoou com algumas coisas e aí a gente não entende direito esse desconforto que rola, sabe? Tipo, ai, alguém falou alguma coisa que não me deixou muito feliz, não bateu legal, mas eu não entendi direito o quê. E o 3 de espadas é exatamente assim, eu entendi quais limites foram ultrapassados, eu entendi qual é essa dor, tá? E embaixo desse 3 de espadas, a gente tem 9 de paus, que fala de uma resiliência, que fala de continuar em pé apesar de todos esses bastões que estão ali. Só que você tá um bastão de virar 10 de paus, que é a questão da sobrecarga, que é a questão de carregar um peso muito maior do que você consegue suportar. Você tá no limite. 9 de paus fala de estar no limite. Tipo, eu ainda tô ali, ainda tô pra luta, ainda tô firme, mas assim, não tem sido fácil. O que faz todo sentido, porque afinal de contas você passou por alguma mágoa aqui muito grande que te feriu. E que você tá tentando se manter em pé, mas não tá fácil. Tanto que a partir disso, Cavaleiro de Paus. Todo cavaleiro vai à luta por alguma coisa. E eu acho que o Cavaleiro de Paus é o mais forte, porque o fogo, o paus, né, que tá ligado ao elemento fogo, ele já fala de impulso, ele já fala de movimentação. E se cavaleiro já faz a movimentação, então o cavaleiro de paus é aquele que vai quase que desembestado para aquela luta, para aquilo que ele precisa fazer, sabe? Então parece que a partir dessa mágoa e dessa resiliência que você tá tendo e tá tentando ter, se postando firme, forte, né? Você tá tentando realmente trazer o movimento que é necessário, de uma nova criação, de uma nova manifestação. Por quê? Querendo ou não, internamente, você está muito triste por algo que não deu certo. 5 de copas. Que fala sobre a gente sofrer por uma perda que a gente teve, um luto assim mesmo, sabe? A gente realmente está triste por não ter conseguido manifestar ou que alguma situação tivesse dado certo, uma relação tivesse dado certo. Porque aqui, inclusive, tá vendo como a figura que, no caso aqui, é desenhada como um esqueleto, ela tá tentando alcançar aquelas copas lá? Então tem 3 copas de cabeça para baixo e 2 em pé. Então, ainda que nem todas as copas tenham caído, 3 estão de cabeça para baixo. Então eu sofro por aquelas copas que se derramaram. E que, assim, muito longe de alcançar. Tá vendo? Ou seja, porque eu não consigo mais, eu perdi aquilo. Então essa movimentação que você está tentando colocar para jogo é exatamente para conseguir balançar e lidar com esse luto, o que faz todo sentido, porque afinal de contas eu tive uma mágoa grande, eu estou sofrendo por isso que não deu certo. E eu estou tentando não só me colocar de uma forma resiliente, como eu estou tentando trazer a movimentação necessária para minha vida. Mas essa movimentação, e cuidado, porque às vezes a gente tem essa coisa de vou tentar não pensar sobre isso. Então eu me coloco cada vez mais dentro do trabalho, por exemplo. Não quero pensar sobre essa situação que passou. Então eu vou focar só naquilo ali para não pensar na situação. Só que aí eu não processo esses sentimentos, eu não consigo digerir isso que está dentro de mim, entende? E aí isso às vezes acaba se tornando um trauma, um fantasminha do passado que volta e meia pode ressurgir. Quando eu passo por alguma situação meio parecida, eu volto com aquele sentimento. Aquilo lá volta, entende? E aí o progresso que eu quero ter para minha vida parece que não vem. E eu fico me sentindo meio preso no lugar. Por isso que aí, bem no centro da energia, eu tenho o quê? A sacerdotisa
e embaixo sendo clarificada pela lua. E aqui a gente está falando completamente de sentimento, se não tem a ver com a energia inicial do coração aqui. A sacerdotisa a gente está falando sobre o nosso sagrado feminino. E mesmo que você seja homem, todo mundo tem o seu sagrado feminino. Tem a questão da sua intuição. Então a sacerdotisa ela pede para você parar e olhar mais para dentro de si, no que você está sentindo em relação às coisas, o que a sua intuição diz sobre como você deve lidar e se postar, né, nessa luta aqui desse cavaleiro de paus, nessa resiliência do 9 de paus, com relação a essa dor, esse luto que você está passando. E com a lua, inclusive, isso é muito significativo porque a lua vai falar o quê? Daquilo que está oculto. Então, de sentimentos que às vezes estão bagunçados, daquilo que não está muito claro. Muitas vezes, as situações da nossa vida, às vezes a gente fica assim, agora eu não consigo lidar com isso, eu vou deixar num canto porque eu preciso lidar com outras coisas, sabe? Só que em algum momento você precisa lidar com isso que está escuro. Ou então, você internamente tá um pouco bagunçada, assim, você sente que a sua intuição tá meio, sabe? Por quê? Você não tá conseguindo jogar luz aonde é necessário em certos pontos. E às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, de eu não quero ter que lidar com isso. Porque eu vou ter que olhar para essa perda, eu vou ter que olhar para essa mágoa. Entende? Então aqui pede muito para que você consiga equilibrar o seu sagrado feminino jogando luz naquilo que não tá às claras, tá bom? E aí é muito interessante que depois dessas cartas eu tenho o quê? 4 de ouros, que fala de apego. Tá vendo como ele tá super apegado aos discos de ouro? Então aqui, cuidado com apego, sabe? Cuidado em tentar ficar insistindo muito em certas posturas e pensamentos que fazem com que você fique preso à forma de agir, à forma de pensar. Porque ouros, a gente está falando sobre elemento terra e que tem a ver com o elemento de vocês. Então eu estou pensando em questões que são materiais, prósperas, estáveis. Só que aí eu fico com medo de soltar, porque eu preciso olhar para esse interno, esse sentimento, essa minha intuição, e aí eu sei que eu vou precisar soltar certas coisas, certas crenças, certos posicionamentos. E se aquilo que é o que me traz estabilidade, sabe aquela coisa assim, eu tô muito acostumada a ser de tal jeito. E a partir de agora, diante dessa mágoa que eu tive, desse luto, eu entendo que eu preciso, essa movimentação que eu preciso fazer é adotar uma outra postura, uma postura de luta, inclusive, né? Só que aí, isso quer dizer que eu vou precisar revisitar e olhar para questões internas, coisas que eu não encarava antes, só que isso me traz um certo desconforto, porque eu vou precisar desapegar de certas coisas. E não é fácil, mas é necessário. É o que está aparecendo aqui para vocês, tá? Tanto que desse cavaleiro de paus, a gente, quando você consegue compreender o que você precisa desapegar, vem o quê? Rei de paus. Então você consegue se colocar numa posição a mais. Aí você toma controle dessa criatividade, desses impulsos. Porque o rei de paus é aquele que inspira, é aquele líder que consegue realmente fazer criação das coisas, assim. Aquela pessoa que tem borogodó, que tem presença, entende? Que é referência naquilo que faz, naquilo que fala, na forma como se posta. É um rei, ok? Então você deixa daí de ser um cavaleiro para se tornar um rei. Só que isso vai precisar que você desapegue de certas coisas, tá? Tanto que quando você conseguir fazer isso e você se coloca nessa posição de rei, o que vem? O reconhecimento. Aí você consegue ter o reconhecimento das conquistas, daquilo tudo que você faz. E, de novo, independente da área que seja, profissional, amorosa, pessoal, tá? Então, esse reconhecimento, ele vem quando você olha para si internamente, quando você desapega de coisas que não fazem mais sentido. E aí, nessa estabilidade que lhe é tão importante, as de ouros. Aí esse reconhecimento, inclusive, abre portas, o universo vem trazendo novas possibilidades de construção daquilo que realmente vai ser próspero e que realmente vai estar alinhado com a sua energia, porque vai te trazer reconhecimento, entende? Todo esse seu trabalho duro no desapegar, depois de ter olhado para dentro de si, para ter jogado luz aonde está oculto, realmente escutar o seu coração, é onde você vai ter reconhecimento. E aí você vai conseguir manifestar
aquilo que de fato é próspero e faz sentido com a sua energia, que vai ter legado para o futuro, ok? Tanto que fundo do deck a gente tem o quê? 10 de espadas. Finalizações que são dolorosas. Veja, a gente começa com 3 de espadas. A gente tá falando de mágoa, a gente tá falando de uma dor. E o fundo do deck, 10 de espadas. Então é necessário que você jogue luz a isso. Que você pare de ignorar aquilo que realmente te atravessa. Ok? E principalmente, não tentar lidar com isso tudo aqui sozinho. Porque embaixo do 10 de espadas, eu tenho 3 de ouros, que fala sobre colaboração. Essa pessoa aqui, ela só tá aqui em cima porque ela teve ajuda dessa, que inclusive tá ali olhando, falando, ai, que legal, você conseguiu chegar lá. Não é sobre a gente passar por cima de um outro para conseguir chegar mais longe, ou num patamar maior e melhor. É trabalhar em conjunto. Então é não segurar tudo sozinho, sozinha, encarar as dores, essas espadas que perpassam, que é isso que eu falei no início da leitura, que é quando o coração ele entende o que doeu, o que machucou, aonde os limites foram passados, e eu dou um basta nisso, eu finalizo. É difícil, mas eu finalizo com isso. Porque aí eu abro caminhos, energia, manifestação, para, com o trabalho em conjunto, ter o reconhecimento que eu quero, para conseguir abrir caminhos que me tragam mais estabilidade. Bonito? E forte também, né? Nossa, redondinha essa leitura. Vamos pegar 3 cartas com o oráculo dos orixás que confirmem, expandam e clarifiquem? Então, por favor, 3 cartas para Capricórnio aqui, que clarifique, confirme ou expandam, por favor, essa leitura. E já me conta aí nos comentários se tá fazendo sentido, se tá ressoando com você, qual é essa situação que você está passando, que foi que te magoou, que eu gosto de saber e ler o que vocês têm para dizer. Primeira carta para Capricórnio. O Batalá. Pureza e calma. Analise situações com calma e de coração puro. As maldades do mundo somente atingirão aqueles que sintonizarem com elas. Quando a medida de ação é baseada na clareza e na honestidade, a colheita do bem é certa. Isso daqui tem muito a ver com a questão da sacerdotisa e da lua. Então, de novo, o seu coração, você internamente já sabe. Só que você precisa olhar para essa intuição. Você precisa jogar luz para isso. Entende? Com calma, coração puro. Próxima. Orunmilá, o destino e a paz. Use seu grande conhecimento e senso crítico para consertar tudo o que está imperfeito e encontre as respostas para seus problemas, sem lançar mão de nenhum tipo de ódio ou vingança. Para mudar o seu destino, é preciso desejar sinceramente o bem para as pessoas. Então, nessa ideia, use o seu grande conhecimento e senso crítico para consertar tudo o que está imperfeito. Ou seja, o que eu preciso desapegar? O que eu preciso revisitar dentro de mim? Quais são as minhas posturas, as minhas falas, ok? Porque eu já estou, eu no caso, você Capricórnio, já está se colocando nessa movimentação. Apesar da grande dor que você teve aqui, você está resiliente. Ou seja, você não é uma pessoa fraca. Apesar de chorar pelo que não deu certo, você está tentando se movimentar. Mas é com conhecimento e senso crítico para encarar aquilo que está apegado, que aí você vai conseguir se colocar numa postura melhor e maior. Tá? Aqui, ó. E a última mensagem: Caboclos, sabedoria e força. Seja sincero, sincera quanto aos seus desejos e haja de forma natural. O bem e a felicidade residem na sua essência. Busque por sabedoria, procurando sempre o real sentido do que significa ser feliz e viver em harmonia com o ambiente ao seu redor. Seja sincero, sincera quanto aos seus desejos e haja de forma natural. De novo, eu preciso jogar luz. Eu preciso encarar. Eu preciso desapegar. E sem tentar carregar tudo sozinho, sozinha. Com o trabalho em equipe. Tá bom? Capricórnio, era isso que eu tinha para vocês. Espero que tenha feito sentido. Me conta nos comentários o que você achou dessa leitura.
Novamente, se você gostou da forma como eu conduzi a mesa aqui, minha agenda de leituras está aberta. O meu site está na descrição do vídeo, lá você consegue acessar e ter todas as informações necessárias sobre como funciona, os valores, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada do que eu posto aqui. E é isso, a gente se vê na próxima. Espero que tenha ajudado. Até mais!